Em coordenadas cartesianas, ax mais by igual a zero. Daí, tá? Em coordenadas polares, ó, porque como é que fica? Vamos ver aqui, ó. Como é que fica aqui? Aqui, vou colocar em coordenadas cartesianas, a S passa pela origem. Tá aqui, S passa pela origem. Tá certo? Daí, em coordenadas polares, com A diferente de zero, tá certo? S tem equação alfa igual ao θ igual ao arco cotangente de menos B sobre A. E com A diferente de zero, alô? Bom dia, Romildo. Tudo Bom bem? dia. Pode deixar aí, ó. Diga lá. Meu amigo, você acha que você consegue me receber aí na sua residência para ver seu serviço, agora pela manhã ainda? Não, eu estou dando aula aqui na UFC. Arco tangente de menos B sobre A e com A e com B diferente de zero, S tem equação θ igual ao arco cotangente de menos A sobre B. Vamos pegar o caso aqui, o caso em que o B é diferente de zero. A S tem a equação AX mais BY igual a zero em coordenadas cartesianas. Agora vamos pegar o caso aqui que o B é diferente de zero. Então, quem é esse ângulo alfa? O alfa é o quê? É o arco tangente de menos A sobre B. Esse alfa aqui é exatamente o arco tangente de menos A sobre B. O θ, o alfa, tá? Porque fica y igual a menos A sobre bx. E o menos A sobre B é o coeficiente angular. Então, a inclinação é o arco tangente do coeficiente angular. Então, o que precisa para que um ponto esteja sobre essa reta? Aí vamos pensar em coordenadas polares. Condição necessária e suficiente para que um ponto P esteja sobre essa reta. É que o θ seja igual a alfa, é uma condição suficiente. Tá certo? Então, θ tem equação em coordenadas polares dessa forma. Mas não é a única, essa daqui não é a única equação. Porque se eu pegar θ igual a arco tangente de menos B sobre A mais π, também é equação. Nesse caso aqui, θ igual ao arco tangente de menos A sobre B mais π, também é equação. Porque se alfa, né, satisfaz isso aqui, alfa mais π também é verdade. Vocês entenderam aí? Tá certo? Tanto faz pegar, se eu pegar a equação, se eu pegar esse ângulo aqui, ó, se esse ângulo aqui é o alfa, esse ângulo aqui qual é? Alfa mais π. Então, θ igual a alfa mais π também é equação. Lembro a vocês que uma mesma curva, ela pode ter mais do que uma equação em coordenadas polares.
não tendo uma equação nada a ver com a outra, tá? A não ser o fato de que descreve a mesma curva. Tá certo? Isso por quê? Porque o mesmo ponto em coordenadas polares possui infinitos pares de coordenadas polares. Tá certo? Então, isso é uma equação em coordenada polar da reta, e essa daqui também. Aqui no caso em que o A é diferente de zero, e aqui no caso em que o B é diferente de zero. E não há como escrever, nesse caso, a equação da forma R igual a F de θ. Não há. Porque o R é qualquer. O R é qualquer. O que é que precisa para que o ponto esteja aqui? É que o raio seja qualquer. O raio pode ser qualquer, mas o θ tem que ser o quê? Alfa. Tá certo? Então, com θ igual a alfa, qualquer que seja o ponto da forma R alfa, ele está sobre esta reta. Entendeu? Então, a equação não é da forma R igual a F de θ. É θ igual a alfa. Θ igual a alfa. Onde alfa você sabe quem é em função de A e B. Estamos entendidos? Eu só consigo uma equação da forma R igual a F de θ com o C, o quê? Distinto do zero. Entendido aí? Então, isso é a equação com C diferente de zero. Essa é a equação da reta, a equação AX mais BY mais C, A diferente de zero e C diferente de zero está aqui, onde o θ é diferente disso. E a mesma configuração, mas com θ diferente disso, no caso em que o B é diferente de zero. Entendido? E eu expliquei e por quê. Tá? Pronto. Agora vamos ver outras curvas em coordenadas polares. Vejamos outras curvas em coordenadas polares. Ó, entenderam isso aqui, né? Geometricamente, ó, o θ não pode ser o alfa. Tá aqui por isso, porque também não pode ser alfa mais π, também não pode ser alfa mais 2π, não pode ser alfa mais κπ. Qualquer que seja o K inteiro. Entendido? Agora, vamos lá, mais esse. Apaga aí para mim, tudinho, por favor. Apaga tudo. Como é que fica a equação dessa reta? 2x menos 3y mais 1 igual a zero. Aqui está em coordenadas o quê? Cartesianas. Então, como é que fica em coordenadas polares? Fica o quê? R igual a quem? A menos 1 sobre quem? 2 cosseno θ a menos 3 seno θ. 3 seno θ, tá certo? Com θ menos 1. Menos, que é menos C, tá? Com θ diferente de quê? Do arco tangente de quem? De 2t, tá certo? Mais κπ, qualquer que seja o K inteiro. Menos A sobre B, ó. Menos A sobre B, tá certo? Arco tangente de 2t. Tá aí. Isso é a equação em que? Coordenadas polares. Tá? Então, essa é a equação em coordenadas polares da reta. Certo? Bem,
Agora, veja uma coisa. Qual é a curva descrita por essa equação? R igual a 2 cosseno de θ. Isso aí em coordenadas polares, tá? Eu estou com essa curva em que? Coordenadas polares. R igual a 2 cosseno de θ. Em coordenadas cartesianas, y igual a cosseno, 2 cosseno de x, você sabe o que é, tá? Mas eu quero em coordenadas polares. Veja, façamos uma tabela. Embora um par de coordenadas polares de um ponto seja da forma r θ, tá? Mas aqui eu coloco θ primeiro e o r é função do θ, tá? Porque o r é que é a função do θ. Certo? Então, θ, vamos começar. Com θ igual a 0, quanto é o raio? 2. Então, vamos sobre os ângulos ditos especiais, né? Π sobre 6, que é 30 graus. Π sobre 6 é quanto? Raiz de 3, porque o cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Π sobre 4 na raiz de 2. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Π sobre 3. 1. Π. 0. Tá? E é 0. O próximo seria o π mais... Não, ainda tem um outro aqui. Tem o π sobre 4, π sobre 3, tem mais. O π é 0. Certo? Π é 0. Aí depois do... Ainda tem mais, ainda tem... Eu não quero parar nesse não. Não é o π que é 0 não, perdão. É o π sobre 2 que é 0. Tá? Π sobre 2 que é 0. Foi mal. Hein? Π sobre 2 é 0. Aí depois do π sobre 2. Ó, tem o π sobre 6, né? 2π sobre 6, né? 3π sobre 6, o 5π sobre 6. O 4π sobre 6. Aqui é o 3π sobre 6, né? Seria o 4π sobre... que é o 2π sobre 3. 2π sobre 3, que é 120 graus. Quanto é que dá? Quem é o cosseno de 2π sobre 3? Menos 1/2. Então é quanto? Menos 1. Depois seria o 3π sobre 4. Que é menos raiz de 2. Aí seria o 5π sobre 6. Agora sim, 5π sobre 6. Que dá quanto? 5π sobre 6. Menos raiz de 3. E para fechar, vamos lá. Para fechar, seria o quê? Seria depois 5π sobre 6, seria o π. O π daria quanto? O θ e o r. O π dá quanto? Menos 2. Menos 2. Tá? O π dá menos 2. Depois do π, aí sim, seria o π mais π sobre 6, que seria o 7π sobre 6. O cosseno de 7π sobre 6 é o mesmo cosseno de 5π sobre 6. Então daria quanto? Menos raiz de 3. Tá?
Depois do 7π sobre 6, aqui tem o 3π sobre 4, 4π sobre 4, que é o π, teria o 5π sobre 4. Né? Teria não, tem. O cosseno de 5π sobre 4 é o mesmo cosseno de 3π sobre 4. Então isso aqui dá quanto? Menos raiz de 2. Tá bom? Aí você tem você tinha o π sobre 3, 2π sobre 3, né? 3π sobre 3, que é o π, e o 4π sobre 3. Tá certo? 4π sobre 3. O cosseno de 4π sobre 3 é o mesmo cosseno de 2π sobre 3. Então, ali menos 1. Parar por aqui. Vamos focar logo na marcação, tá? Dos pontos. Então, eu começo aqui, ó, com o eixo polar. Tá? Eu vou aqui com o eixo polar. 1, 2, aqui. O eixo polar, e aqui está o 1, e aqui está o 2. Tá certo? E o polo, né? A origem, né? do sistema de coordenadas polares é o polo. E agora eu vou colocar esses ângulos, né? Que eu tenho aqui. Quais são eles? Quais são? Sobre 6, sobre 4, bom. Tá certo? Então você tem, ó, esse ângulo aqui. Tem esse. Tem mais esse aqui. Aqui que é o π sobre 2, certo? Vou entender porque que eu estou marcando aqui assim, tá? E aqui, ó. Então vamos colocar esses ângulos. Que ângulo é esse? Π sobre 6, né? Π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2, 2π sobre 3, 3π sobre 4, 5π sobre 6. Agora vamos marcar os pontos. 0, né? Aqui é o ângulo 0, ó. Ângulo igual a 0, quanto é o raio? 2. Então, a curva passa por aqui. Ângulo igual a π sobre 6 dá raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7, mais ou menos. Nessa minha, mais ou menos por aqui. Tá? Então, a curva passa por aqui. Ângulo igual a π sobre 4 dá raiz de 2. Raiz de 2 é 1,4, deve dar por aqui. Ângulo igual a π sobre 3. Dá quanto? Dá 1. Né? Π sobre 3 dá 1, ó. Aqui.
Φ sobre 2 dá zero. Ela passa por aqui.